Hoje a gente vai mergulhar na jornada de uma arte marcial que nasceu de um princípio simplesmente poderoso. A ideia de que a técnica pode sim superar a força. Essa é a história de como uma filosofia lá dos campos de batalha do Japão feudal acabou se tornando esse fenômeno global que conhecemos. Pois é, a pergunta que está no centro de tudo é essa: como é que alguém, em tese mais fraco, pode vencer alguém mais forte? É uma questão que vira de cabeça para baixo a lógica da força bruta, sabe? E abre um caminho incrível para a inteligência e para a estratégia. E olha, o próprio nome já entrega o ouro, Jujutsu. Ju significa suave, flexível, e Jutsu é arte, técnica, ou seja, a arte suave. A pegada aqui não é ser duro, rígido, mas sim flexível, saber se adaptar. A grande sacada é usar a força do próprio oponente contra ele. Um conceito genial, e a gente vai ver como isso funciona na prática. Tem uma lenda antiga que ilustra essa filosofia de um jeito perfeito. Pensa numa nevasca daquelas. A neve começa a cair sobre um carvalho, todo forte, todo rígido. O que acontece? Os galhos dele, de tão duros, não aguentam o peso e quebram. Agora, a mesma neve cai num salgueiro flexível. Os galhos dele simplesmente se curvam, a neve escorrega e ele sobrevive intacto. É exatamente essa a ideia. Em vez de bater de frente, a arte suave ensina a ceder, a usar o embalo do adversário para superá-lo. É a inteligência vencendo a rigidez. Ok, então vamos viajar no tempo, lá para o Japão feudal. A gente precisa entender como é que um sistema de combate desarmado se tornou a última esperança dos guerreiros mais bem equipados da história. Parece um contrassenso, né? Mas faz todo sentido. Tenta imaginar a cena, o caos do campo de batalha. Um samurai mestre da espada, de repente perde a sua arma, fica desarmado no meio do combate. E agora? Ele precisava desesperadamente de um plano B, de um método de defesa para quando tudo mais falhasse. Foi essa necessidade, essa urgência, que deu pontapé inicial para o Jujutsu. E o mais interessante aqui é o porquê. Pensa só, o oponente era outro samurai, coberto de armadura. Tentar dar um soco ou um chute numa placa de metal não ia adiantar nada, né? Por isso, o jiu-jitsu foi por outro caminho. A solução foi criar técnicas para contornar essa proteção, projeções para derrubar o adversário, chaves para atacar as articulações, os pontos fracos e, claro, estrangulamentos. Uma solução super tática para um problema muito real. Mas como tudo na vida, as coisas mudam. O Jujutsu não ficou parado no tempo. E com as grandes mudanças sociais que rolaram no Japão, a arte teve que fazer uma escolha: se adaptar ou simplesmente desaparecer. Essa linha do tempo ajuda a gente a sacar os contos de virada. Lá no século XVI, o termo Jujutsu surge para diferenciar essas artes suaves da luta com armas. Aí, pulando para o finalzinho do século XIX, vem a restauração Meiji, e com ela, o fim da era dos samurais. De repente, essas artes de guerra precisavam de um novo propósito. E aí que entra uma figura-chave, o mestre Jigoro Kano. Ele pegou o Jujutsu, sistematizou tudo, tirou os golpes mais perigosos e criou o Judô, com uma pegada mais filosófica e esportiva. E é nesse ponto que a história dá uma virada de roteiro daquelas. A arte vai cruzar o oceano, vai parar em um outro continente e, bom, ela vai ser transformada para sempre. Tudo começa no início do século XX, com um mestre de judô chamado Mitsuyo Maeda. Ele era um dos melhores alunos do Jigoro Kano e foi enviado ao Brasil numa missão diplomática para ajudar os imigrantes japoneses. O que ele nem sonhava era que estava prestes a plantar uma sementinha que ia mudar o mundo das artes marciais. E olha, o Maeda não era um professor qualquer, não. O cara era um lutador formidável, apelidado de Conde Koma, que quer dizer Conde do Combate. Ele era famoso no mundo todo pelas suas vitórias, e aqui no Brasil ele encontrou um terreno fértil para os seus ensinamentos. E entre os alunos mais dedicados dele estava um jovem chamado Carlos Gracie. Carlos não só aprendeu, ele absorveu tudo que o Maeda ensinou. E o mais importante, ele passou esse conhecimento adiante para os seus irmãos. Esse foi o elo, a conexão que ligou o judô de Kano à próxima grande revolução. É agora que a coisa fica boa. Vamos ver como a família Gracie não se contentou em apenas aprender. Eles pegaram a arte, adaptaram, refinaram e, no fim, revolucionaram tudo, dando origem ao que a gente conhece hoje como jiu-jitsu brasileiro. Para entender essa revolução, a gente precisa conhecer duas figuras centrais: o Carlos Gracie, que foi o aluno do Maeda, e o irmão mais novo dele, Hélio Gracie. E aqui tem um detalhe crucial. O Hélio era bem franzino, mais frágil. As técnicas originais, que ainda exigiam bastante força, simplesmente não funcionavam direito para ele. Então o Hélio tinha um problema real para resolver. E a solução que ele encontrou
foi simplesmente genial. Hélio mergulhou de cabeça nas técnicas de chão, o que em japonês se chama newaza. Ele foi dissecando cada movimento, refinando o uso da alavancagem ao máximo, para que alguém menor pudesse não apenas se defender, mas controlar e finalizar um adversário muito maior e mais forte. Essa frase do próprio Hélio Gracie é de uma força tremenda, e ela mostra o tamanho da contribuição dele. Ele não só aprendeu uma arte, ele a refez à sua imagem, criando um sistema tão eficaz que acabou redefinindo o combate corpo a corpo para o mundo moderno. Então, o que a gente tem hoje são basicamente duas grandes vertentes, que nasceram da mesma raiz, mas que seguiram caminhos bem diferentes. Vamos entender as principais diferenças entre elas. Olha só essa tabela, ela resume tudo direitinho. De um lado, o jiu-jitsu japonês, que veio lá do Japão feudal. O foco dele é mais amplo, né? Tem luta em pé, projeções e até algumas armas, o que mostra bem a origem militar dele. Já do outro lado, o jiu-jitsu brasileiro, nascido aqui no Brasil. O foco quase 100% na luta de chão, no havanesa. O objetivo principal é a finalização, o que o transformou nesse esporte global que a gente acompanha hoje. No final das contas, o ponto central é este. A história do jiu-jitsu é, acima de tudo, uma lição sobre evolução e adaptação inteligente. Nasceu de uma necessidade, foi refinada pela filosofia e revolucionado pela inovação. É a prova viva de que a inteligência e a capacidade de se adaptar podem de fato superar a força bruta. E tudo isso nos leva a uma pergunta, né? Uma arte que nunca parou de evoluir, que saiu dos campos de batalha dos samurais, passou por essa transformação incrível aqui no Brasil e hoje domina arenas no mundo todo. Qual será o próximo passo? Qual será a próxima evolução da arte suave? A história, pelo visto, ainda tem muitos capítulos para serem escritos.